Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Salve aí, rapaziada! Olha, que bom que vocês estão assistindo a gente, porque a gente vai bater um papo muito legal aqui, fechou? Um abração do Mori! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o seu podcast favorito de cultura geek. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o dublador Renan Alonso, que entre muitos trabalhos é a voz do Mori em Rick and Morty, Bumblebee em Transformers Cyberverse, Alucard na série animada de Castlevania, Sanosuke Sagara no remake de Samurai X e muitos outros. Renan, como é que você tá? Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Belezinha? Suave na nave, na brisa com a bisa, agora pode até 40 gramas. Fala, Alfredo, muito obrigado aí pelo seu contato aí, pelo seu convite. Bora trocar ideia, bora prosear. Cara, grande prazer ter você aqui. Pra quem não sabe, a gente se conheceu pessoalmente lá na Retrocon, né? Ultimamente estamos tendo aí uma leva de episódios de pessoas que a gente teve a oportunidade de conversar lá na Retrocon. Foi bem legal, né? Agradeço mais uma vez aí a galera aí, o Kleber Marques e a galera da Casa do Videogame, todo mundo aí que nos permitiu poder ter esse contato direto com essa galera que a gente tanto admira, né? E também deixar claro, o Spidercast é um podcast que apoia a dublagem viva. É isso aí, com certeza, com certeza. É nóis, tamo junto. Nós temos uma tradição que a galera que nos escuta neste podcast é tudo um bando de nerd que quer aumentar seu repertório. Então o que você tem consumido aí nos últimos dias, seja games, seja filme, seja livros, qualquer coisa, série, novo ou antigo, qualquer coisa que você tenha consumido aí nos últimos dias que você queira indicar pra galera, vai nisso aqui que isso aqui é legal. Mano, legal sua pergunta, porque eu já vou começar até quase com um jabá, assim, mas o meu jabá tem a ver com indicações, tá? Por favor. Bom, eu sou dublador desde 2015, 16, mas trabalho assim no meio da dublagem direto desde 2012, né? E uma coisa que eu queria fazer há um tempo, mas que não vinha fazendo por NX motivos e tal, mas que eu comecei de verdade agora a partir desse ano de 2024 foi a produzir conteúdo na internet, né? Legal. Então, você falou sobre indicações de jogos, por exemplo, eu tô fazendo live no meu canal no YouTube, que é Renan_Alonso. Eu tô fazendo campanha de Chrono Trigger, né, de quinta-feira às 10 horas da manhã, que inclusive é o jogo que eu considero, assim, para mim é o meu jogo favorito da minha vida. Então, e a primeira campanha que eu tô fazendo agora, né, de cabo a rabo. Então, se vocês quiserem se divertir lá, por favor, acompanhe no meu canal do YouTube, Renan_Alonso, que eu faço essas livezinhas jogando Chrono Trigger. E também segunda-feira à noite eu tô jogando com os brothers também, que são, de uma maneira já, galera também trabalha com dublagem, né? E aí a gente tá jogando cada hora uma coisa. Primeira live a gente jogou Borderlands 3. Aí na segunda a gente jogou. Às vezes joga uns Gartzinho, coisa mais leve, assim, também só pra descontrair, mas também a gente jogou Multiversos, né? Onde eu também dou a voz do Mori, né? No Multiversos também, né? Além de dublar ele na série, eu também dublei no jogo. E nessa última live que a gente fez, a gente jogou Valorant, que eu também dublo o Yoro do Valorant, né? Então assim, você perguntou, né, o que eu tenho feito, esses jogos eu indico 100%, assim, eu amo Borderlands, eu amo Valorant, jogo ele com bastante frequência, tenho gostado de Multiversos também, né, apesar de, eu no começo, no beta, eu não tinha gostado tanto dele assim, mas agora que abriu o servidor oficialmente mesmo, achei mais legal. E, cara, tenho assistido. Eu tô assistindo com minha esposa, Bruna Nogueira, também dubladora. A gente tá assistindo Attack on Titan de anime, que a gente ainda não tinha visto. E a gente tá devorando, assim. Eu não sou um cara de pegar, assim, séries, né? Tipo, muitas coisas E com muitos maratonar. episódios. E maratonar, não sou. Porque é difícil de ter tempo também, né? Sim. Tipo,
Até porque a gente trabalha com, meio que com isso, né, então também, às vezes, você quer, sei lá, fazer outras coisas de Uhum. entretenimento, né, então não só ficar assistindo coisas, porque a gente trabalha assistindo muitas coisas, né, porque eu também sou diretor de dublagem e tal, então, Attack on Titan é uma coisa que eu aconselho, que eu tô assistindo agora, a gente tá no finalzinho da primeira temporada, assim, estamos curtindo muito, assim, eu aconselho. Mas, se quiser falar sobre as coisas que eu gosto da vida, eu posso indicar as coisas que eu gosto da vida também. Por exemplo, o meu anime favorito é Devilman Crybaby. Você já assistiu? É, pensei por um momento que era Devil May Cry do jogo, mas Não, não. lembra um pouco, assim, mas é É. Devilman Crybaby. É um anime que, teve exclusividade de streaming na Netflix, estreou em 2017 ou 18, acho que 18. É um anime é uma história antiga, o mangá foi escrito acho que na década de 80. Eu tive, assim, a honra também de dirigir a dublagem desse anime e eu faço um dos personagens principais, que é o Ryo. Mas não é por ser marmelada, assim, de eu ter dublado o anime que eu gosto dele não, assim, tipo, é porque real, assim, é foda. Você que gosta muito de você gosta muito de Castlevania, né, pelo visto, né? Sim, eu É. Castlevania é uma série que eu jogo desde moleque, Uhum. e aqui no podcast, pra você ter uma ideia, eu já trouxe o Master Alucard 2 vezes, que inclusive você participou de um vídeo dele recente aí. Isso, exatamente, participei de um vídeo recente. Eu pergunto porque quando você falou comigo na Retrocon, né, que a gente se trombou, Uhum. você citou justamente o lance do Alucard, né. Sim, E eu tô citando o Alucard agora porque, cara, pra quem gosta, assim, de coisas, né, Castlevania tem essa atmosfera mais, vamos dizer assim, doom metal, né. sim, é, Tipo, bem isso. eu acho que é bem doom metal mesmo, né, tipo essa coisa meio gótica e meio metal, né, tipo, Uhum. apesar de não a trilha sonora, mas eu acho que a estética mesmo, né. Sim, sim. E eu acho que quem gosta de Castlevania tem muito pra gostar de Devilman, Hum, porque só que assim, tem que gostar de coisa até um pouco mais gore, porque é um dos animes mais pesados que eu já vi, ele é tipo 18 mais mesmo, assim, uhum. sabe. Então tem que também ter isso, né, porque tem gente que gosta de Castlevania, mas não é tão fã de coisa gore, assim, né. Ele já é mais pesadão mesmo, assim. Mas a história é espetacular, é uma minissérie, fecha 10 capítulos ali, e é fantástico, assim. Fica aí minha recomendação master de tudo isso que eu falei foi assistir Devilman. Tá, eu vou dar uma olhada nisso aí depois. A galera que estiver escutando, dá uma olhada também, né? E também conferir o seu trabalho lá, né? Você até comentou aí que não é porque você fez o trabalho. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem problema nenhum você gostar de algo que você trabalhou de alguma maneira. Eu acho que, assim, é difícil de desassociar, confesso, porque a Sim. a gente acaba tendo uma relação muito mais estreita com a coisa, né. Então eu assisti analisando, eu assisti Uhum. escolhendo as pessoas que iam fazer a versão brasileira. Então, assim, quando a gente gosta, acaba se intensificando. Mas, por exemplo, eu já fiz um monte de coisa que eu não gosto, né. É, eu imagino. Não tem Tipo, um como, monte né? de produção que eu não assistiria, tá ligado? Aham. Tipo, também faz parte, então é isso. É, eu sempre faço essa pergunta quando eu trago um dublador pra cá. Você consegue assistir alguma coisa dublada? Seja coisas que você participou, acho que principalmente coisas que você participou, mas ó, Uhum. às vezes nem tanto coisas que você participou, mas tipo, desligando aquele senso analítico da dublagem, que como você é um profissional de dublagem, você vai perceber, né, como aquela dublagem foi construída. Você consegue desligar isso e simplesmente curtir a série? Ou é difícil pra você? É impossível? Cara, eu confesso pra você que pra mim é um tanto difícil. Não é impossível, Uhum, mas é um tanto difícil. No começo, né, eu mergulhei muito de cabeça na dublagem, assim, sabe, tipo, minha história é um pouco diferente do que costuma ser, assim, porque,
eu comecei na dublagem no polo de Campinas, mas quando nem existia um polo em Uhum. Campinas, nem existiam os estúdios em Campinas. Eu trabalhava no estúdio como técnico de som, e aí começou a pintar dublagem lá. E aí nisso eu fui trabalhando nos bastidores da dublagem, né, como marcação de texto, na técnica de som, criando Hum. foley, trilha sonora, agendando com dubladores. Aí eu comecei a fazer teatro paralelamente, tirei meu DRT e aí eu comecei a dublar, né. Só que nisso que eu comecei a dublar também tinha um casting muito pequeno aqui, né, no mercado de Campinas no começo, né. Então eu já comecei fazendo muita coisa, sabe. Tipo, muita coisa de demanda mesmo, né. E isso foi uma puta de uma escola, assim, acho que um puta de um privilégio também, né, já poder começar trabalhando bastante. Sim. E isso fez com que a dublagem, né, eu mergulhasse muito de cabeça também, pesquisando muito sobre a dublagem também, né, porque eu não tinha muito tempo a perder, eu tinha que aprender logo a fazer direito, né. Tanto é que meu primeiro protagonista, né, de uma série ficcional foi o Morty do Rick and Morty. E então, voltando, assim, para a pergunta, né, dando esse pano de fundo, no começo era impossível para mim desligar essa coisa de assistir coisas dubladas, porque eu estava tão fissurado justamente nessa questão da análise crítica, que eu não estava conseguindo me entreter, né, e eu tinha que necessariamente assistir no áudio original se eu quisesse me entreter com alguma coisa, né. Mas também, foi um período que eu acabei até me desconectando um pouco de conhecer coisas novas somente para me entreter. E sim conhecer coisas novas com o intuito de ter análises para poder, tipo, tanto expandir meu repertório de interpretação na Uhum. dublagem, expandir meu campo de visão em relação à cultura pop e ter referências, né. Então foi um processo muito árduo até, porque, tipo, eu me distanciar do entretenimento quando eu vou consumir algum produto audiovisual, Uhum. não foi uma coisa que foi muito benéfica para minha cabeça, assim, não foi muito gostoso, sabe, tipo, mas ao mesmo tempo foi bom para meu aprendizado, entende. Então, também depois de muito processo, de muita coisa acontecendo na minha vida, e também de terapia inclusive, eu consegui começar a separar as coisas. E nem que separar seja de fato, beleza, assistindo legendado porque, essa dublagem tem alguma coisa que me prende a ela e eu fico analisando ela, então vou assistir legendado, prefiro, beleza. Ou assistir dublado mesmo e tentar me desprender, por mais que eu fique o tempo todo ali, tipo, nossa, pô, Alexandre Moreno, né? Ah, olha, Sim. Guilherme Briggs, né? Ah, sabe, tipo, tipo, pelo menos, no mínimo, reconhecendo as vozes, né? Tipo, mas tentando me prender mais à história, ao contexto, ao enredo, etc, sabe? Eu sei como é, porque eu não sou dublador nem nada do tipo, mas como eu conheço alguns, né, já até conversei com alguns aí nesse processo de podcast, hoje em dia eu assisto qualquer coisa e eu fico: "Ó, mano, olha ali, é o Leonardo Camilo, é o Mauro Ramos", sabe, tipo, não Uhum. tem como, a gente fica conhecendo. Mas, até aí eu acho de boa, sabe, eu acho legal a gente ter esse repertório, né. E pra quem quer trabalhar de alguma maneira com entretenimento, né? É, quer trabalhar com aquilo porque gosta daquilo, é um consumidor daquilo. E aí eu imagino como deve ter sido meio tenso pra você no começo, ter que se desprender um pouco disso, né? Até porque eu sempre me cobrei muito, né, porque também, assim, o mundo externo sempre me cobrou muito também indiretamente, porque como eu comecei no que é dito um mercado paralelo, né, um mercado alternativo, né, na verdade a palavra, Uhum. de dublagem, né, sempre houve muita crítica, né, por parte dos entusiastas, os fãs de dublagem, etc, etc, porque não eram as mesmas vozes de sempre, né, eram vozes novas, era um lugar novo, então, assim, Sim. sempre houve muita crítica, sempre isso foi muito pesado. Então, eu sempre quis, eh eh responder com trabalho, entende? Respondendo tipo: "Ah, é? Vocês não estão gostando? Mas vocês vão gostar, tipo, não vai ter jeito, vocês eu vou fazer um bagulho que vocês vão gostar, foda-se", desculpa o palavreado, se Não. vocês conhecem ou não a voz, mas vocês vão passar a gostar dessas vozes, tá ligado? Tipo, Uhum. eu tinha esse
esse objetivo, assim, sabe? De fazer com que as pessoas gostassem. Então, tanto de absorvendo críticas, quanto também tentando filtrar, né, as Uhum. críticas que eu considerava construtivas ou não, porque teve muito hate também, né? Tem, essas aí não acrescentam em nada, então. E aí, na verdade, é até difícil de trabalhar psicologicamente também, porque também, sei lá, tô falando aí de 2017, que foi quando começou a vir, né, coisas com mais notoriedade, né, dos trabalhos com Uhum. mais notoriedade, né, mas até antes, na verdade, né, também muita gente do mercado tradicional de dublagem também, assim, macetando a gente na internet, sabe, real, tecendo críticas públicas e muitas vezes até meia-verdades sobre Uhum. questões mercadológicas e tal. Ok, houve questões mercadológicas sim, mas às vezes rolando umas fake news, sabe? Então, assim, foi um processo muito tumultuoso, muito intenso, assim, que tipo, que gerou tudo isso. Mas no final das contas, hoje eu lido bem com essas coisas todas, né? Eu desvirtuei um pouco a pergunta, mas porque as coisas têm ligação, sabe? Sim, não. Total. Então, fica à vontade, cara. Só pra avisar também, aqui é livre, pode falar palavrão à vontade também. Aí, caralho. Tipo isso. Ah, Como mas, diria o Moro, então, seu filho da puta, já é. tipo isso. Perfeito. Não tem como falar de Rick and Morty aqui sem falar de palavrão, né, porra? É Tem como. verdade. Esse período que você citou aí, que foi o período que você começou a dublar, até, né? É um período que eu acho que começou a entrar muita gente nova no mercado. Eu Também. lembro mais ou menos como. Até pelo histórico de pessoas que eu já trouxe aqui, tem muitos que começaram nessa época, né? Uhum. E também eu acho que foi um período que o mercado se aqueceu muito. Começou talvez a demanda dos streamings, né? Uhum. Que eu acho que Exatamente. foi algo que aumentou muito a demanda dos trabalhos de dublagem. Depois as localizações de jogos também, né? Que Uhum. foi aí que começou a ficar mais comum se dublar jogos. Então eu acho que realmente foi um momento que o mercado falou, precisamos de novos profissionais. E entrou uma galera nessa leva aí. Uhum. Não, você tá coberto de razão. E parte dessa galera sou eu. Verdade. Porque é justamente isso. Nesse momento descentralizou um pouco mais o trabalho de dublagem. Ele não. É, porque assim, né? A dublagem existe no Brasil há uns 80 anos, né? Sim. Em 38, Branca de Neve foi a primeira produção dublada no Brasil, talvez Uhum. até provavelmente a primeira produção dublada do mundo mesmo. Uhum. Mas não havia um mercado, né? Isso começou a ser consolidado a partir da década de 50 no Brasil, eh, com o advento do cinema, televisão, só que isso ainda foi só um começo, a dublagem acontecia mais para o cinema, mas a partir de 60 e pouco, rolou uma lei de incentivo onde tornava obrigatório ter produções dubladas na televisão, né? E só Uhum. existia canal aberto na época, né? Concessão público-privada, né? Canais ditos abertos, né? Sim. E isso perdurou. Então, a partir de meados da década de 60, ou final até da década de 60, foi o primeiro boom da dublagem quando começou a ter dublagem para TV, né? E aí, década de 70, 80, começou a ter dublagem para VHS, né? Então, também aumentou um pouco mais a demanda. E nisso eram galpões gigantescos, industriais, né? Porque, tipo, a dublagem era feita com um rolo de De filme, filme, né? né? Era feito numa sala com projetor, né? Com todos os dubladores juntos, Uhum. dublando, pelo menos todos que estavam ali num trecho do filme, pelo menos, dublando todos juntos no mesmo estúdio, né? Com o áudio era editado com fita magnética, essa edição era feita na navalha, na mão, né? E assim, a edição ela foi mudando, né? Porque assim, era primeiro rolo de filme, depois foram fitas. Esqueci o nome, era tipo umas fitas um pouco mais técnicas do que o que a gente tem em casa, Uhum. né, o que a gente tinha em casa, que era VHS, não era VHS, era uma fita que tinha era tipo uma master tape, né? Sim. É, então era um pouco diferente, mas a edição ainda era feita de forma manual, isso até
na década de 90, Uhum. meados da década de 90, quando começou a existir as chamadas DAWs, né, que são os aplicativos de computador que você tem edição e gravação de áudio digital, né? Aí que começou o áudio passar a ser digital. Então, assim, olha todo esse processo, né. Então, a dublagem passou por todo esse processo tecnológico. Então, grandes empresas, galpões gigantes, que eram pouquíssimas empresas e pouquíssimos profissionais que iam fazendo, né, começou a ser possível de se abrir empresa de uma forma, que não você não precisasse ser multimilionário para você poder ter uma empresa, tipo, de dublagem, né, quando o processo se digitalizou. E em meados da década de aliás, no começo da década de 2010, houve uma outra lei de incentivo ao conteúdo de audiovisual para que se obrigasse a ter cota de tela para conteúdo dublado para os canais de TV fechados, né? Tanto é que eu não sei quantos anos você tem, Alfredo. Eu tenho 35, cara. Você tem 35, você é um pouquinho mais velho do que eu. Você lembra que quando quando a gente tinha canal fechado, todas as séries, tipo, que passavam na Warner ou qualquer coisa parecida, as séries eram legendadas, certo? Sim, eu sei dessa história, Uhum. eu sei que era dessa maneira, só que eu não assistia, não porque eu não gostava, é porque eu não tinha TV fechada nessa época. Não, Era muito, perfeito. era muito caro, mas eu sei que Era caro passava muito, mesmo. era muito Às conteúdo legendado. às vezes a gente podia ir na casa de algum familiar que tinha, alguma coisa Sim, assim, né, tipo, né, mesmo que você não tivesse algum pouco de contato, você teria na casa de alguém, né. sim. Então essas séries, esses conteúdos, eles eram todos legendados. A partir do comecinho da década de 2010, esse conteúdo de TV fechada começou a ser dublado, né, a ter Uhum, obrigatoriedade de passar dublado também, né. Às vezes, até dependendo da operadora que as pessoas tinham em casa, eh, o você conseguia até escolher entre dublado e legendado, né. sim. E aí, a partir desse momento, foi acho que o primeiro boom de uma grande descentralização do mercado de dublagem, né. E o que que eu digo com descentralização? Justamente do mercado expandir, de ter mais vozes, de ter mais estúdios possíveis Uhum. também, e também outros lugares começarem a fazer, não só São Paulo e Rio de Janeiro, né. Até a gente tem uma certa anomalia, assim, que desde a década de 90 existe, dublagem em Miami, né, Olha aí. e com dublagem em português brasileiro, né, com a sua qualidade totalmente questionável, etcétera. Eh Até porque, assim, né, você tem aqui no Brasil, falantes nativos de português brasileiro, você tem 200 milhões de pessoas falando português brasileiro, e várias dessas pessoas, né, atuantes como profissionais na área das artes cênicas, né, então você tem, um monte de gente qualificada, e você tem um grupo seleto de pessoas trabalhando com isso, então você vai ter uma qualidade X, né. Agora, se você pegar, quantidade de falantes de português brasileiro que você tem em Miami, quantas dessas pessoas trabalham com atuação, né, quantas dessas pessoas trabalham com atuação vocal, você vai ter uma quantidade muito menor de pessoas, então, assim, obviamente que a qualidade vai ser inferior, né. Eu às vezes até questionava, etc, etc. Mas existe mercado de dublagem de Miami desde a década de 90. E na década de 2010, justamente começou a ter dublagem em Campinas, dublagem em Belo Horizonte, dublagem em Porto Alegre, Curitiba, outros lugares, outras cidades começaram a ter também dublagem em português brasileiro, né. E daí veio isso que você falou, tem tudo a ver. Aí o próximo boom é justamente esse, que eu acho que é muito maior, que é Netflix primeiro, né, Sim. que veio como streaming, um tanto antes, né, tanto é que basicamente o que as empresas fazem hoje foram copiar o modelo que a Netflix implementou, né. Antes era Netflix, tinha tudo na Netflix. Tinha Disney tudo na tava lá, Netflix. Warner Bros tava lá, tava Exato, tudo lá. exato. E aí quando essas grandes empresas, né, que a gente chama de conglomerados de mídia, elas perceberam que elas estavam perdendo dinheiro, né, tipo, só licenciando o produto delas nessa plataforma, sendo que elas poderiam ter uma própria plataforma com próprios assinantes, aí que começou o que a gente chama de guerra dos streamings, né. Uhum. E que foi uma coisa que teve seu boom ali
de início, né, boom de início, não de ápice, né, mercadológico, foi bem no início da pandemia, né. Foi. Naquela Então época a Disney estava lançando o streaming dela, né? O Disney isso. Plus. Já tinha naquele tempo a HBO, que a HBO hoje já está na sua terceira plataforma de streaming. Sim, é Ela verdade. antes era só HBO, aí depois virou HBO Max, e aí agora é só Max, né? Uhum. Mas já tinha ela, e aí depois veio Tinha a Prime Video, né, a Prime a Video foi meio Prime. que a segunda a vir, né, tipo Aqui no Brasil, acho que principalmente pelo preço atrativo, né? Era 10 conto a mensalidade, né, da sim, Prime Video sim. naquele tempo, né? E aí Então, começaram a surgir várias, né, várias e várias e várias, e até a própria Crunchyroll, por exemplo, né, lá sim, para 2017, 18, né, ela começou a vingar no Brasil 19 e 20, que foi quando começou a ter conteúdo dublado com um pouco mais de frequência, né, e você vê, olha sim. só como a dublagem é, né, principalmente até em relação a broadcast, né, em relação a séries, filmes, etc. Uhum. O anime eu acho que a dublagem tem um pedestal muito maior, assim, sabe, no sentido Sim. das pessoas, de fato, acompanharem, valorizarem, criticarem, sabe, Sim. tudo com mais intensidade. Isso acontece muito mais no mercado dos animes, do que de outras linguagens de audiovisual, sabe. Não, total. E o anime ele tem uma importância muito grande para a dublagem, né? Você já deve ter escutado isso, Cavaleiros do Zodíaco e a associação Sim, com a dublagem, né? A importância que tem isso aí é inegável. E outros animes que teve naquela época que passou em TV aberta, por exemplo, Dragon Ball, né? Tudo anime que Pokémon, todos que viraram clássicos daqueles tempos dos anos 90 e que a dublagem consagrou eles, né? Tipo, não foi só pela dublagem, mas a dublagem é principais fatores que a galera lembra até hoje, né? Mas aí exato. você tem uma lacuna ali quando a gente vai para 2008, mais ou menos, que é um Uhum. período que, por exemplo, eu e eu acredito que muita gente naquele tempo acabou não consumindo tanto anime dublado, não porque não queria, mas é porque não tinha, Sim. né? Era um período de ainda longe de ter os serviços de streaming, e a única maneira de você conseguir assistir os animes atuais naquela época era por meio da pirataria. Não tinha Uhum, como, você tinha que exato. fazer o download nos sites, baixar, assistir lá no seu Real Player. Acho que você deve ter pegado essa época também, né? Sim. É, foi assim que eu assisti Death Note, Naruto, o Bleach, os animes dessa época eu assisti tudo dessa maneira. E esses animes, dificilmente eles vinham dublados. Eles eram legendados, né, com seu idioma original. E aí, quando surge a Crunchyroll, né, e vem forte aqui no Brasil, nós começamos a ter novamente os animes dublados. E hoje a Exato. gente tá com um cenário muito forte de animes dublados aqui no Brasil, cara. Exatamente, exatamente. Essa questão das plataformas, e isso tem várias explicações possíveis, né, até é difícil sintetizar tudo assim, né, mas, eh, tem uma série de fatores, tanto do mercado japonês mesmo, né, essa primeira abertura, na verdade, assim, a primeira abertura do mercado japonês em relação à exportação das produções audiovisuais deles acontece com os tokusatsu, né, lá Sim. pra década de começo da década de 80, né, aí vieram eu sempre esqueço, os tokusatsus em grupos, né, tipo o que deu origem ao É, Power Rangers. esses aí são chamados de Esqueci o nome. Super Hum, Sentai. Super Sentai, exatamente, obrigado. É. Né, e veio tudo isso, né, esse foi a primeira exportação, assim, do mercado japonês, mas eu acho que a exportação mesmo, né, dos animes mesmo, veio de fato, foi o que você falou, na época do Cavaleiros, Churato, né, Yu Yu Hakusho, etcétera, né, que foram animes do final da década de 80, né, e começo da década de 90, que vieram para cá mais ou menos em 94, né. E aí a gente pegou na nossa infância, né, já que a gente tem uma idade parecida, eu tenho Uhum. 32, você tem 35, a gente pegou toda Estamos essa próximos leva, aí. né. Mas eu tenho a impressão, também de que houve eu não sei dizer, aí é um pouco de especulação barra achismo. Eu não sei dizer se de repente, as relações, do Japão em relação à exportação do conteúdo dele se mudou,
ou se talvez o mercado brasileiro mesmo, né, talvez, o mercado brasileiro tenha parado de importar. Eu Uhum. acho que é mais para essa segunda opção. Por quê? Na época do Yu-Gi-Oh!, né, então comecinho da década de 2000, a gente já tinha rolando, né, o Dragon Ball já estava super firmado, Sim. Pokémon já estava super firmado, né, e entre outros, né, Digimon também estava ali no auge, Digimon. tinha Beyblade, mas Yu-Gi-Oh! Foi uma coisa ali que trouxe uma discussão de um fundamentalismo religioso no Sim, Brasil, né, eu eh, lembro. que rolou até no Gilberto Barros, né, tipo, Eu- meteram uma carta de Magic e falaram: "Ah, essa cartinha do demônio, do Yu-Gi-Oh!", era uma carta de Magic, tá ligado? Tipo, Cara, era muito bizarro aquilo. é. Tipo, eu na época, eu não levava. Eu jogava Yu-Gi-Oh! Naquele tempo, e eu não Uhum, levava meu baralho pra escola. Eu sempre fui muito comportado nesse aspecto. Só que eu uhum, morava numa cidade pequena nesse tempo, né? Eu tava morando no Nordeste. E lá todo mundo conhecia todo mundo sabia o que todo mundo fazia. O meu professor de matemática, que era evangélico, ele ficou sabendo que eu jogava esse negócio. Cara, mas ele me infernizou nessa. Você não tem uhum. noção do que eu passei, cara. Esse cara. Pra você ver. Então eu tenho a impressão de que o que aconteceu nessa época, eh, que a gente ainda tá falando no começo dos anos 2000, Era né. 2003, mais ou menos. Isso. E aí, eu acho que isso manchou muito a reputação dos desenhos japoneses, Sim, né. E aí eu acredito que por ter essa pressão, assim, popular, né, por esse fanatismo religioso de achar que, pô, isso é coisa do capiroto, e isso vai, né, contaminar a minha família, etc, etc. Eu acho que eu tenho a impressão de que o mercado brasileiro parou de comprar a exibição dessas coisas aos poucos, né. sim, E aí isso foi deixado de lado, até com algumas questões até culturais também, né, porque a TV Globo, por exemplo, ela era muito forte, então, por exemplo, não tinha mais TV Globinho, foi quando acabou a TV Globinho, né, tipo, finalzinho da década de 2000, talvez começo de foi, 2010, não lembro. foi em 2012. Eu acho que acabou. 2012, mas já estava, tipo assim, super mais fraco, né, tipo, não tinha mais o mesmo consumo que tinha, tanto é que acabou não à toa, né, tipo, Sim, a Globo não é besta, né. Então, né, e talvez até, tipo, diminuindo a quantidade de desenhos japoneses, aumentando um pouco mais de desenhos estadunidenses, né. sim, Mas eu acho que isso talvez tenha ajudado nesse rolê, né. E pra gente, né, que é entusiasta eu não me considero otaku, sabe, sim, tipo, sim. Nem eu. até porque tem muita gente que é, assim, muito especializada, né, e vai lá pô, né, consome mangá e anime muito, assim, conhece de tudo e tal. Quer dizer, tudo é impossível, né, isso é sempre importante de dizer, né, mas conhece muita coisa e tal, não sei o quê. Eu não acho que seja assim, mas, pô, eu tô no meio, né, faz parte da Sim, cultura pop, né, mas pra gente que é entusiasta da cultura pop foi muito triste, né, porque é justamente isso que você falou, aí começou a ficar escasso, a gente teve que achar a internet ali estava ali num momento onde a questão de direitos e tal ainda era meio terra de ninguém ainda, né. sim. Era E cheio de aí site pra baixar anime naquele tempo, cara. Era a coisa é, mais comum. exatamente. Era muito mais comum e muito mais aberto, e era uma coisa que não era não tinha uma restrição, não era punitivista, era muito mais a gente estava muito menos atrelado às redes sociais, né. Hoje em dia, se for ver, quantos sites você, eh quantos sites você busca, você consome? Tipo, cada vez menos sites. Sim, Cada vez mais a nossa vida, a nossa rotina na internet, ela tá presa a pouquíssimas plataformas que são as redes sociais, né. Então, tipo, quem tem site hoje em dia, né, você tem que ser uma empresa muito grande para ter site e ninguém vai ficar olhando o site de uma empresa, assim, é muito raro, sabe, tipo, disso acontecer. Geralmente vai ser, pô, vou ver, nem que seja o LinkedIn, mas tipo, vou ver o Insta, né, de tal empresa, vou ver eu ia falar o Twitter, mas agora não mais, né, sei lá, o Blue Sky, o Threads, enfim, tipo, são plataformas que concatenam, né, e centralizam toda essa informação que você tem de uma empresa, de uma pessoa, então cada vez menos a gente está tendo acesso a sites. Naquela época não era assim, né, a gente acessava site pra caralho, então, tipo, era muito mais fácil você consumir uns torrent da vida e sim. tal.
E hoje em dia não é que como não tivesse torrent, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se você baixar coisa por torrent, você pode receber multas, pode ser preso, né, hoje em dia, né? Pois é. Tipo, em vários países da Europa também, eu não duvido que isso não demore para acontecer no Brasil, né? E eu percebo que o acesso ao torrent mesmo cada vez mais difícil, mais restrito, mais difícil de se achar seed, né? Tipo, sites confiáveis, enfim, né? Isso foi ficando mais difícil mesmo. De vez em quando tem algumas coisas que não tem serviço de streaming nenhum, e aí não tem jeito, você tem que procurar meios alternativos para assistir aquilo, né? Caso Sim. você queira muito assistir. E para você achar uma torrent, até você conseguir chegar na torrent, é tanta. É tanto site de tipo, propaganda, correndo risco de pegar vírus, cara, é um belo de um caminho. E que no final das contas é uma coisa que acabou ficando mais nichada, né? Ou seja, é mais a galera que é da informática, da tecnologia de Uhum. informação, da programação, que tá ligado justamente em. Bom, vai ter uns bloqueadores de ad, vai ter, né? Vai ter, sei lá, com certeza vai ter VPN, com certeza vai ter. Às vezes vai usar uns navegadores alternativos, sabe? Tipo, coisas assim, né? Começou a se tornar cada vez mais nichado isso, procurar coisas que não estão Sim. disponíveis diretamente, né? Não tudo, né? Coisas que são mais populares e ainda é mais surface, mas coisas já mais, né? Tipo, putz, ó, tal programa que não tem mais lugar nenhum e é de 15, 20 anos atrás. E Você você já era. não acha, pô. Você consegue achar, mas você tem que ser bem ligeirão, ratão de internet para achar, né? Sim. Conectando aí com a dublagem, que a gente tá falando tudo nesse aspecto de como a dublagem mudou de lá pra cá, né? Eu acho que um ponto importante que você tocou aí e que também foi fundamental pra dublagem foram as redes sociais. Eu Sim. acho que esse contato direto do público com vocês, ele também colabora para que o trabalho de vocês também acabe se tornando mais reconhecido, mais solicitado também. Com certeza, cara, com certeza, porque, eh, acho que foram 3 coisas, os animes que a gente citou, assim, e Uhum. comentou bastante coisa, né, porque tem uma coisa, eu numa entrevista inclusive também, outro segundo jabá, para quem tá aqui até agora e acompanhando a gente, eu também tenho um podcast, mas ele na verdade é um videocast, né, que Boa. se chama Fala Fala Dub Dub, né, que é uma homenagem ao bordão do Rick, né, o Abalaba Dub Dub, Fala Fala Dub Dub, é onde eu apresento junto com o meu amigo Enio Vivona, que dubla o Rick, né, do Rick e Morty. Boa. E eu ia citar justamente um episódio específico que a gente estava junto com o Bruno Sangregório e o Guilherme Marques, né, que eles são diretores de dublagem, eu acho que o principal trabalho deles é em Attack on Titan, mas fizeram um monte de coisa, o Gui Marques também faz Spy Family, etc. Né? Na conversa com eles, chegando-se à conclusão de que os os atores de voz do Japão, eles são super estrelas, Uhum. sabe. E quando veio o primeiro boom de animes pra cá, isso foi uma coisa que ajudou, no Brasil, a dar mais valorização e reconhecimento ao trabalho dos dubladores brasileiros, Uhum. né. Muito mais do que a qualquer outra coisa que se dublava antes. Então, tipo, daí você tem até coisas mais antigas, tipo, sei lá, o Hermes Baroli, que fez Ceia de Pegasus, né? Uhum. Saindo em revista de conteúdo nerd, assim, dos primórdios disso, Eu né? tinha uma revista com entrevista dele. Com entrevista dele, pois e você não tem mais? Cara, é porque assim, como eu falei pra você, Faz parte da eu, vida, né? eu já me mudei algumas vezes Aham, nesse processo, né? Eu sou daqui de São Paulo, fui morar um tempo no Nordeste, aí do sim. Nordeste voltei pra cá, pra São Paulo, agora isso faz um tempo, né? Esse processo de mudança, algumas coisas, principalmente na mudança de volta pra cá, Você tem que se desfazer de coisas, não tem a gente, jeito, né? a gente se desfez de quase tudo naquele tempo. É Chegou foda, é a triste, é pedir foda, pra é foda. comprar. Eu naquele tempo dei pra uns amigos que eu tinha lá naquela época, né? Aham. Então, se foi útil pra eles, tô feliz, eu não me arrependo, não. Mas eu. Não, boa, boa, boa. A gente não pode se prender tanto a essas coisas, mas a gente que gosta também, é entusiasta dessas paradas todas, tem certas coisas. Por exemplo, eu tinha um CD do Pokémon, lembra que Eu tinha. lembro. Aquele Eu primeirão. tinha.
Eu dei CD embora numa rifa, numa espécie de rifa de amigo secreto que eu fiz com uma galera, assim, num Caraca. bar. Assim, foi engraçado, pelo menos, gerou um evento, né? Tipo, teve gente que deu um vinil do Molejão pra outra pessoa, tá ligado? Ó, até Ó, uma curiosidade envolvendo a dublagem aqui, aham, né? aham, Você comentou aí das revistas com as entrevistas com dubladores, né? Foi a aham. primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada à dublagem. Pois Mas é. a primeira vez que eu vi um dublador falando de dublagem foi na televisão. E eu falei isso pra ele pessoalmente quando ele veio aqui. Foi o Fábio Lucindo. Pode crer. Ele foi no tempo que Pokémon tava bombando. Ele foi no programa da Eliana lá, cara. E eu. Nunca vi isso, cara. Você tem. Você já achou isso na internet? Não, cara. Eu lembro de ter assistido. Eu falei isso Olha pra só. ele e ele falou assim, cara. Uma galera fala pra mim que me conheceu, que conheceu a dublagem por causa dessa entrevista que eu dei lá na Eliana naquele dia. Que doideira, cara. Pô, se um dia você achar isso na internet, depois me manda em inbox, assim, que Mano. eu queria ver isso, porque eu não vi isso, eu nunca vi isso. Mas massa. Mas, ó, voltando, o então, a gente tem isso, né, os animes, os atores de vozes lá no Japão eram muito famosos e reconhecidos não sei se sempre foram, mas são, né. Uhum. E aí, acho que isso ajudou a valorizar o trabalho da dublagem, e aí, por consequência, os eventos, né. Vim. Os eventos no começo, os eventos de anime, né, e depois que se transformaram em eventos de cultura pop, geek, game, né, Uhum. também. E daí, paralelamente a isso, a internet, as redes sociais, né. Que daí começou a justamente isso, a essa curiosidade, né, de, pô, quem são as vozes por trás e tudo mais, ser uma coisa muito mais acessível às pessoas, a de fato verem, nossa, é essa pessoa que é a voz por Uhum. trás e tal. Então e isso obviamente a gente tem algumas figuras mais emblemáticas, né, dentro do nosso cenário brasileiro de dublagem, né, sei lá para trás o Orlando Drummond, né, Mestre. a gente tem puxa vida, a Selma Lopes, né, tipo, fazendo a Marge também, né, tipo, né, pô, ela tem quase 100 anos de idade, ainda tá viva, ainda faz a Marge, sabe? Verdade. Isso é impressionante, né? Ou daí a gente vai, sei lá, Mário Monjardim fazendo Salsicha e fazendo Pernalonga, e aí começa a vir, né, figuras como Briggs, Wendel Bezerra, a Hermes Baroli, né, aí a gente começa a ter um monte, né, tipo, e daí gente mais recente, né, que daí começou a trabalhar, dubladores começaram a trabalhar com redes sociais, né. Você pega até, sei lá, Laís Macedo, né, que tem um TikTok bombástico, né. Aí você tem até figuras, que começaram a trabalhar com dublagem de outra forma, né, como o Gustavo Machado. Eu acho o trabalho dele fantástico, que não sei se você conhece, ele é dublador profissional, mas o que ele ficou mais reconhecido no trabalho dele foi, dublando cenas de futebol, do Que futebol louco. brasileiro mesmo. Então, sei lá, tem uma treta lá no campo, aí ele faz uma leitura labial daquilo e dubla, tipo, a, Hum. a galera toda. E assim, ele ficou muito famoso, foi até, tipo, contratado pela Record pra fazer a cobertura justamente disso, a dublagem do jogo da semana, tá ligado? Então tem clássico, assim, sei lá, Campeonato Paulista, pega, ele faz isso. Porra, e é animal, cara, é dublador profissional e achou uma vertente que veio da internet, né, e associou uma coisa a outra e a carreira dele é totalmente pautada nisso, baseada nisso, tá ligado? Então é foda, assim, isso é incrível. E é uma leva que também tem se tornado comum em alguns aspectos, né? Que é a galera que começa primeiro como influencer, né? E depois faz os processos para se tornar dublador. A Isso, Vizedec fez isso, o Lucas Almeida, que estava com a gente lá na Retrocon, também fez isso, né? sim. Eles primeiro começaram mostrando o trabalho deles na internet e com o tempo eles foram se profissionalizando. Isso aí é muito louco, cara. É muito legal. Exatamente. E a gente tem alguns exemplos mais recentes até, o Matoso agora, né, a Fê Dubs, que ela começou fazendo coisa de fã dublagem, aí se tornou dubladora profissional. E aí você tem gente que, eh
começou na internet fazendo streaming, fazendo outras coisas, mas daí se tornou ator, né? E também começou a fazer dublagem também, sei lá, por exemplo, o Lil Vinicinho, né? Do Brochada Sinistra, né? E por aí vai, assim, eu acho que tem umas pessoas do mercado tradicional, assim, e também alguns entusiastas mais puritanos da dublagem que enxergam isso com maus olhos. Eu entendo a possível crítica que pode se haver aí, Uhum. né, porque assim, é importante que a pessoa seja escalada para aquele trabalho, por ela poder ter, primeiro, com certeza, o voice match, né, a voz Sim. encaixar no né, naquele perfil daquele personagem, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pode ser que seja uma oportunidade dela começar a fazer um trabalho. Então, quando vai se começar, geralmente é bom, né, dentro de um modus operandi comum do trabalho, é bom que ela comece a fazer coisas pequenas e vai adquirindo experiência, vá fazendo as coisas até conseguir ter mais experiência, poder fazer papéis maiores e tal. Acho que o ideal, né, do modus operandi é esse. Mas nem sempre vai ser assim, né? Às vezes, né? Aí a gente tem a questão de star talents, que isso é um Ah, outro, é outro aspecto, né? outro aspecto, porque daí é uma exigência do cliente, né, de chamar uma pessoa, seja por N motivo que a pessoa seja reconhecida. Então pode ser porque ela é é uma celebridade, pode ser porque é uma atriz famosa, um ator, pode ser, né, tipo de TV, de cinema, pode ser porque é um digital influencer, enfim, né, aí se a gente vai falar sobre se a gente concorda ou não, né, outro assunto, Uhum. né, mas o fato da pessoa ter vindo da internet e começar a dublar, não faz sentido ela não poder fazer isso, Isso porque aí não faz o menor sentido porque ela estudou pra isso. exato, Ela porque não pulou etapas. Exato, porque para ser dublador e para ser aceito no mercado, né, nos estúdios que trabalham com dublagem profissional, você precisa ter o DRT de ator. Então já é um primeiro filtro, né. Se as pessoas estão preparadas ou não, isso às vezes vai ser uma questão um pouco até subjetiva, porque ao meu ver tem gente, né, não é obviamente a maioria, mas tem gente que tá dublando há 30 anos e que para mim não tem preparo, sabe. Tipo, tem gente que dubla há 30 anos e dubla mal. Entende? Então, tipo, não é porque a pessoa tá começando que é necessariamente óbvio que ela não vai ter experiência, é óbvio que essa experiência ela vai pegando com o tempo. Mas muita gente, por exemplo, hoje em dia que tem 20 anos de mercado, quando começou, o que teve 20 anos atrás? Teve todos esses booms aí que a gente falou, desde, né, teve Uhum. a segunda leva de anime na TV aberta, teve começou a ter a dublagem nos canais fechados. Então tem muita gente que tem 20 anos de mercado e que começou a fazer papéis grandes com 1 ano de mercado, ou às vezes nem com 1 ano de mercado, já começou a fazer papel grande. Então, entende que isso não tem como se controlar dessa forma, e acho que ter preconceito com gente entrando é uma coisa muito negativa, porque, não faz sentido você ser um entusiasta de um mercado, sendo que é natural que para esse mercado crescer você precisa ter novos talentos, né. Sim, fala-se tanto de dublagem viva, né, e a dublagem viva eu acho que parte dela é isso, né, é você manter ela viva também sempre mantendo com novos profissionais. Até porque eu Exato. entendo que exista o favoritismo, nós crescemos nos anos 90, hoje se fala muito de nostalgia, né, a Uhum. galera lembra daquela voz marcante e tudo mais. Só que assim, infelizmente, nós sabemos qual que é o destino de todo mundo. A única certeza da vida que a gente tem é a morte. E um dia, Exatamente. essas pessoas, elas podem ir primeiro do que eu, ou eu posso ir primeiro que elas, mas a gente sabe que um dia elas não vão estar mais entre a gente, né? Uhum. E no dia que elas não tiverem, vai ter que ter outras pessoas para fazer o trabalho delas. Exato, exato. E é isso, e essas pessoas que elas já estejam preparadas para lidarem justamente com todo aquele trabalho que aquela pessoa não vai mais fazer, né. Eh, Exatamente. daí você pega, sei lá, tipo, dubladores muito grandes, de muito nome, esses dubladores têm a gente chama de boneco, né, quando o dublador costuma fazer o mesmo ator e tal, não sei o Uhum. quê, né, ou os mesmos personagens e tal. Então dubladores com com muito tempo de mercado e com um prestígio muito grande,
tem vários bonecos, né? Vários atores que essa pessoa costuma dublar, etc, etc. Né? Um dia essa pessoa morrendo, né? A gente espera que seja o mais longe possível, mas às vezes Sim. não, nem é tão longe, às vezes pode acontecer um acidente, qualquer coisa assim. Vai ter Uhum. que ter gente para pegar e dublar esses atores que essa pessoa não vai mais fazer, né? Então, né, você tem que ter gente. E isso a gente está falando também de só trabalhos, assim, de maior prestígio, porque ainda, a gente tem cada vez mais, mercados de trabalhos, mais B e C, assim, sabe. Então a gente tem, sei lá, novelas turcas, indianas, hoje em dia que tá mais numa crista da onda, assim, os doramas, né, os dramas asiáticos, né. Uhum. Então, tipo, novela chinesa, coreana, japonesa, né, tipo, às vezes conteúdo até vietnamita, sabe, você Uhum. tem coisas de todo quanto é lugar do mundo, então é óbvio que você precisa de mão de obra, né, para ter, né, para poder fazer. E é claro que a demanda é tão grande, também, assim, o orçamento dessas produções é muito diferente, né, um um filme de princesa da Disney vai ter um orçamento gigantescamente maior do que uma novela indiana, sabe? Sim. Então, consequentemente também, provavelmente a maior parte dos dubladores que vão, né, quando chega para dublar esse tipo de conteúdo, a maior parte dos dubladores que vão fazer aquilo vão ser dubladores que ainda não têm um renome de mercado, né? Não que necessariamente a qualidade do conteúdo tenha a ver com o trabalho do dublador. Tem muitos dubladores grandes que fazem, né, conteúdos mais alternativos, vamos dizer assim, porque isso tudo faz parte do volume de trabalho. Quando a gente é escalado para fazer um trabalho, a gente não sabe o que vai ser, né? Sim. Tipo, pode ser tipo um dorama, pode ser um anime, pode ser uma novela turca, pode ser pontas, pode ser protagonista, né? Pode ser um monte de coisa, entende? Mas em termos de volume de trabalho mesmo, esses trabalhos assim, com orçamentos menores, eles vão ficar na mãos de estúdios que não são os centralizadores dos principais trabalhos, né? Geralmente vai ser mais assim, né? Então a gente precisa ter todo um ecossistema, né? Precisa ter todo um mercado, né, funcionando, né? E que seja natural também entrar em pessoas. E quando pessoas novas fazem trabalhos de destaque, pô, é legal também dar moral também, Sim. não só para as pessoas, né, que estão sempre fazendo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Porque você falou como você começou. Mas eu tava vendo aqui, além da sua esposa, que também é dubladora, né? O seu pai também é dublador. Sim, meu pai é dublador e ele tem um estúdio de dublagem. Olha aí, como é que é o nome do estúdio dele? O nome do estúdio dele é Atma Entretenimento. Olha que legal. O fato do seu pai ser um dublador, isso por si só, já foi pra você uma influência pra você entrar no mercado? Não, porque meu pai se tornou dublador depois de mim. Ah, que da hora! Eu fui da minha família, assim, eu fui o primeiro. E aí é doido isso, porque é, eu comecei, eu comecei como um técnico de som, trabalhando num estúdio de áudio, né, Uhum. como eu já citei, né, e Você é aí músico também, né? músico também, isso. Meu pai é músico, e isso sim. Aí, se a gente for voltar justamente para o cerne da sua pergunta, meu pai foi uma grande referência na minha vida, porque ele foi eu sou baixista e meu pai é baixista, e ele foi professor universitário de música, né? Legal. E eu tive aula com ele tanto com preparação de vestibular, né? Tive aula com ele de violão, guitarra e contrabaixo e de teoria musical. E Uhum. também eu tive aula com ele na faculdade, né? Que ele foi o meu professor de contrabaixo, baixo elétrico, baixo acústico. E também foi meu professor de história da música, foi de percepção, foi de algumas matérias também da faculdade, né? E então nisso sim, eu comecei na minha vida muito, né, como uma grande referência meu pai, que foi meu mestre do instrumento, né. Mas na dublagem, como eu meio que comecei a dublar, assim, meio que do nada, não era uma coisa que eu queria, assim, tipo, só Uhum. pintou essa oportunidade e comecei a fazer.
eu comecei a trabalhar com a dublagem, e quando eu trabalhava internamente num dos estúdios aqui de Campinas, eu levei muitos amigos meus para dublagem, né, para trabalhar com a dublagem, assim, com técnicos de som, pessoal da administração, e não só amigos, mas inclusive a minha mãe também, né. Não. Minha mãe começou a trabalhar na administração do estúdio de dublagem lá de Campinas. Foi a família E toda. só que minha mãe trabalhava na administração, mas olha só como são as coisas. Depois, anos depois, a minha mãe conseguiu tirar DRT, né? E aí ela fez curso comigo, e aí ela começou a dublar coisas, já mais pontinhos, porque minha mãe é mais velha, né? Meus pais são Uhum. separados, né? Minha mãe é mais velha, e aí fez mais pontinhos, coisas assim. Inclusive, ela faz uma ponta em Rick and Morty também, né? Ah, que da hora. Eu coloquei ela no Rick and Morty. O nome da minha mãe é Lutzi, né? Um nome diferente, né? Como se fosse Luísa em alemão, né? Não, ela não veio da Alemanha, né? Nada, veio de Salvador, da Bahia. Mas aí eu coloquei minha mãe para fazer uma alienígena, que é na série, eu juro que é da série, que é uma alienígena Morglutsiana. Eu já vi isso. Não E lembrar aí, desse mano, episódio. eu vi esse nome, eu falei: "Caralho", né, minha mãe tinha acabado de tirar o DRT e tal, não sei o quê. Eu falei: "Puta, mano, vou pôr minha mãe pra fazer isso aqui, mano, vai ser genial". É uma piada interna, mas que, tipo, é genial. E aí ela faz uma que é os planetas estão acabando e tem uma festa de fim de planeta, né. E aí ela faz uma que, tipo, é uma mulher que tem, tipo, umas peitiola no cotovelo, e ela transa, e o Rick fica apaixonado por ela e leva a mina pra junto com ele, sendo que a Summer falou que não era pra fazer isso. E aí a minha mãe fez essa personagem no Rick and Morty. Caramba. É muito bom. E aí, enfim, então, assim, basicamente eu arrastei tudo, um monte de gente que eu conhecia, inclusive minha própria mãe, para esse Uhum. universo. E o meu pai foi uma coisa curiosa, porque, assim, a esposa dele, em um certo momento, nas empresas de Campinas, ela trabalhou na área comercial, Uhum. da empresa, né, de Campinas. Só que daí ela acabou saindo da empresa de Campinas, e ela montou, como ela trabalhava na área comercial, ela conseguia captar clientes, essas coisas, ela montou a dubladora dela em São Paulo, que é a Atma, né. E aí meu pai foi chamado por ela para fazer a direção artística das coisas, né. E aí nisso que meu pai começou a ter contato com o universo da dublagem, né. Ele já veio das artes, né, ele era músico e tal, mas daí ele começou a ter contato com a dublagem sendo de estúdio, né. E daí também, consequentemente, né, começou a trabalhar como diretor e depois como dublador, né. E aí é isso, cara, tipo, então, Uhum. assim, minha mãe é dubladora também, né, meu pai é dublador também, a esposa do meu pai, a Daniela Juste, né, do meu pai Gilberto de Cilos, a esposa do meu pai não é dubladora, ela só, trabalha mais na parte mais financeira e administração e relações, essas coisas, assim, né, relações internacionais e tal. E é isso. Mas é uma família que, querendo ou não, tem muito envolvimento ali, seja interno ou externo, na parte da dublagem. Sim, e foi uma coisa natural, assim, tipo, que começou a surgir. Eu comecei a trabalhar com isso e meio que tudo foi se construindo. Foi indo. E aí a minha esposa, que é dubladora também, a gente se conheceu na dublagem, ela foi fazer registro de voz comigo. Na época, né, a gente não se conhecia nem nada, né, tipo, a gente se conheceu dessa forma, Uhum. né, e na época eu namorava, então a gente não teve contato nenhum no começo, né, mas passou-se um tempo, eu acabei a relação que eu tinha, e, né, com a minha ex-namorada, né, e aí a gente trabalhava no estúdio já junto e tal, não sei o quê, e aí, assim, se conectou também, né, tipo, e aí então Uhum. foi isso também, né, então, tipo, aí, pô, não tem como dizer que a dublagem não faça parte da minha vida, né. Verdade. Inclusive, você citou aí, esse episódio aí que você levou a sua mãe para fazer aquele personagem, né. No caso, quando Aham. você disse que levou, foi porque você estava dirigindo aquele episódio específico ou foi porque Eu Eu dirijo Rick and Morty, né, eu dirijo você a dirige, dublagem. né? Eu dirijo. Só não fiz a direção do novo anime, porque o cliente quis mudar tudo no mundo inteiro, assim, tipo, Uhum. tanto elenco quanto direção, tá, não só na dublagem brasileira, mas no mundo inteiro, em espanhol, os Estados Unidos também foi outro elenco. Aí no anime eu não fiz, mas na série eu faço a direção de dublagem desde a primeira temporada, né. Ah, que legal.
e também dirigi, tipo, publicidades do Rick and Morty também. O Multiversos eu não dirigi, porque foi feito num estúdio de localização de games, então quem me dirigiu, você citou, inclusive, foi o Fábio Lucindo que me dirigiu Legal. quando eu fiz o Morty no Multiverso, né? Foi ele. No Space Jam, do segundo filme, o Rick and Morty aparece rapidão lá. Aparece rapidão. Eu não sei se o Morty fala alguma coisa, se é só o Rick, ou se eles falam alguma coisa. Eu lembro que ele já aparece ali rapidão. Tem um anel de fala, e infelizmente nesse não chamaram a gente, infelizmente. Era coisa rápida, né? Foi o Matheus Canella que fez, o youtuber, o Morty, e o Júnior Nanete que fez o Rick. Eu fiquei um pouco triste, porque assim, eu falo pra todo mundo, a gente infelizmente não tem como ter controle dessas coisas, porque a gente assina contrato de prestação de serviço e a gente fica atrelado àquela produção conforme uma temporada, conforme uma produção. Quando surge isso, a participação em outra produção e tudo mais, a gente tem que contar com a boa vontade do estúdio ou do diretor chamar a gente para fazer, né? E de fato isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, né? De uma continuidade, tal personagem que é meu boneco foi para outro lugar, né? Sempre fui eu que fiz, mas não me chamaram. Tipo, não chamaram, paciência, né? Foi uma falhinha também, né? Mas, pô, ia ser legal ter feito o Mori no Space Jam 2, eu ia achar animal, assim. E foi dublado no Rio, e foi dublado presencialmente. Mano, mesmo que não tivesse transporte no cachê, assim, se fosse só o cachê Tudo bem que o cachê para cinema é triplo, né? Por mais que fosse uma falhinha só, ia ser legalzinho, ia pagar a viagem, sabe? Sim. Mas que fosse no 0-0, pô, eu faria, tá ligado? Na moral, assim, mas infelizmente não chamaram. Então, paciência, assim. Mas, pelo menos, a maior parte das coisas aconteceram, né? Então, a maior parte do Mori em português brasileiro é comigo. Legal, cara. E, tipo, você viu esse. Que eu imagino que, como você era o diretor, né? Foi. Você chegou a fazer teste para o Mori, enviar teste para o Mori? Ou você, tipo, colocou você ali assim como outros personagens e foi e o pessoal aceitou? Eu fiz teste sim. Eu me coloquei para fazer o teste, né? Foi teste sim, e geralmente, né, aconteceu o que costuma ser de padrão no mercado. Geralmente, os protagonistas têm 3 vozes, né, para concorrer a esse teste, né? Então foi meio que o padrão do mercado. Então, 2 protagonistas, o Rick e o Morty, teve teste para eles, né? Eu fiz o teste do Morty, mas assim, acho que talvez assim, fora o fato de você poder se escolher quando você é um diretor, né? Tipo, que já é por si só um privilégio, né? Muito, muito grande, né? Eu acho que um outro privilégio também que você tem é que, como diretor, você tem acesso ao conteúdo que o estúdio já recebeu, né? Então, quando a gente dublou o começo de Rick and Morty, já tinha as 2 primeiras temporadas. A gente fez as 2 primeiras temporadas inteiras, de uma vez, né? Então, mano, eu já tinha assistido as 2 primeiras temporadas inteiras, né? E já assistindo, analisando e já vendo, né? Desde um certo momento que, eu posso fazer o teste pro Morty, né? Já entendendo isso. Os outros atores, eles não tinham isso, né? Porque eles nunca tinham visto a série, porque a série não era famosa nos Estados Unidos, mas aqui não era famosa porque não tinha dublado, né? E não tinha em lugar nenhum, né? Então as pessoas só tiveram contato com aquilo naquele momento, né? Então vamos dizer assim que pô, nossa, foi uma concorrência desleal. Sim, foi porque tipo eu tinha mais contato com a série, então eu consegui ter mais identificação com o personagem, mas obviamente, né, eu passei tudo que tinha que para passar com as pessoas. Mas como eu tive uma conexão muito forte com a série, eu peguei. Mas ao mesmo tempo já aconteceu várias vezes de eu dirigir uma coisa, eu me colocar para fazer o teste do personagem principal e não pegar também, né? Tipo, se outra pessoa pegar, mas é que possivelmente ali também, provavelmente o cliente enxergou que, né, eu tava já colando bastante no original desde o início. E que bom, porque, pô, foi meu não dá para não dizer que foi meu principal personagem, meu principal papel, né? Até aquele momento, né, foi talvez o de maior expressividade que você teve. Ou depois veio mais.
Depois veio vários outros, mas, cara, eu diria que até hoje é o de principal expressividade. Tem outros muito expressivos, né? O Yoro do Valorant, a Alucard do Castlevania, né? Você citou alguns no começo, O né? Sanosuke, agora do Samurai X também, que é... Exato, né? E vários outros animes. Eu faço Naofumi do anime do Herói de Escudo, né? Rising of the Shield Hero, né? Agora eu tô fazendo também um anime que saiu muito recentemente. Faço Yorishi Gesuá, que o anime chama The Elusive Samurai, né? Mas tem vários outros animes, tem vários filmes. Fiz Ababá, o menininho, né? Chama Cole. Enfim, né? Tipo, um monte de coisa. Mas, cara, é difícil de comparar, porque eu acho que o Rick and Morty saiu da bolha muito, né? Pelo menos lá no começo, e virou um souvenir de cultura pop muito forte, assim. Sim. Tipo, muita gente conhece o Rick and Morty, independente de qual área que a pessoa goste mais da cultura pop, né? Pode não necessariamente gostar, porque o Rick and Morty tem uma linguagem bem específica, né? Mas conhece, sabe? Tipo, então você vai perguntar para qualquer otaku que é super focado em anime, conhece o Rick and Morty, né? Sim. Qualquer gamer super focado no mundo, no universo dos videogames, conhece o Rick and Morty, né? Qualquer pessoa que é, nossa, bitolado em série live action, conhece o Rick and Morty, sabe? Tipo, em RPG, conhece o Rick and Morty, entende? Tipo, o Rick and Morty é um negócio que furou muitas bolhas, ou até muitas pessoas que nem curtem tanto cultura pop já ouviram falar, tá ligado? Então é difícil, né? Esse páreo aí é bem. O Mori tá num pedestalzinho ali um pouco acima nesse sentido, assim, de um trampo que é muito reconhecido, assim. E o que você diria que chamou a sua atenção para o Mori? Quando você olhou o personagem e falou, putz, eu quero fazer esse personagem. Né, que você falou que você sentiu uma afinidade com ele. De todos os personagens ali, você sentiu que você poderia fazer ele. Mas o que você acha que causou essa identificação? Cara, eu achei muito interessante o fato dele ser, de um certo aspecto, um alívio cômico. Não exatamente alívio cômico, ele era o escada do Rick, né? É. Tipo, depois ele deixou de ser, depois a série foi se desenvolvendo, né? Acho que ele poderia ter começado como um personagem linear, mas foi se aprofundando cada vez mais. Mas no começo ele era bem uma escada do Rick, e eu acho que isso eu achei muito interessante, porque eu até cito, assim, que a insegurança que o Mori tinha muito no começo, né? Essa coisa dele ter essa voz assim, não é à toa, né? Você consegue perceber medo, né? Insegurança e a adolescência passando, né? Um adolescente de 14 anos pensando em todo tipo de coisa, pensando na namoradinha, pensando no se ele vai ser aceito ou não, né? Tudo isso vai passando pela cabeça e de um personagem assim, né? E de certa forma me identifiquei com isso, porque, cara, como eu tava no meu começo e sabendo o tamanho da responsabilidade da bucha que eu tinha pra pegar, acho que foi esse ponto que conectou, sabe? Tipo, de querer me jogar mesmo estando inseguro, sabe? E até pra mim foi bom que ele tinha essa insegurança como primeira camada quase o tempo todo, porque como foi meu primeiro personagem grande, né, isso me ajudou muito. Depois ele foi se soltando, depois ele foi mudando, mas isso me ajudou a ter uma muleta grande ali no começo. Então, acho que esse fator, assim, dessa característica dele, assim, isso me deixou deslumbrado com a possibilidade de poder interpretar um papel assim, tá ligado? Eu concordo. E, tipo, passando o tempo, né? Outros personagens foram surgindo. E um outro aí, né? É o Alucard. Que o Alucard ele tem uma coisa interessante que, tipo, antes da série, ele já era um personagem muito consagrado dos videogames, né? Sim. Você tinha esse contato com Castlevania? Porque se você falar assim, não, eu não tinha contato com Castlevania, eu não jogava tanto, não tem problema nenhum. Tipo, ninguém é Cara, obrigado a nada. Mas você conhecia, não sei se eu tinha algum. Qual que era a sua relação, no bom sentido, com o personagem antes de dublar ele? falar pra você que, assim,
eu nunca fui tão fã de Metroidvanias. Então, assim, eu tinha o Castlevania. Symphony of the Night? Então, eu tinha pra Play 1, mas não era o Symphony of the Night. Era. Era o remake do primeiro. Que eu acho que o CD chamava Castlevania Chronicles, eu acho. Era esse aí. Você Eu podia tinha. jogar com um personagem com duas. Ele tinha duas roupas, né? Isso. Que eu acho que não era o Alucard, eu acho que era um Não. dos Belmont, né? Era o Simon Belmont. Era o Simon, né? Isso, eu tive esse Castlevania pra Play 1. E aí, né, a gente falou sobre anos 2000, internet e torrent, né? Eu joguei muito emulador, né? Uhum. Então, eu joguei muitos jogos, muitos de Super Nintendo, Game Boy Advance, né? Mega Drive. Até tive Mega Drive, mas eu tive poucas fitas. Uhum. Era muito caro, né? Então, assim, joguei outros Castlevanias também, mas, assim, não foi jogo de prateleira, né? Não era uma coisa que me. Até porque, tipo, eu era criança, eu não tinha uma habilidade. Nunca fui um super gamer, assim, no sentido de ser um gamer habilidoso. E eu Ah, acho. não. Eu acho Castlevania até um jogo. A maior parte deles, um jogo até que requer uma certa habilidade, sabe? Sim, Não é um jogo simples de gameplay. Então, assim, de maneira tive alguma. contato com Castlevania, sim, mas não foi aquela coisa do tipo, caralho, mano, nossa, meu jogo preferido. Mas, porra, não dá pra falar pra você que, tipo, que eu não fiquei feliz pra cacete Uhum. quando eu peguei o teste do Alucard e fiquei, caralho, mano, porque eu sabia da relevância que o personagem tinha, sabe? Eu sabia do quão forte era a figura do personagem. Isso com certeza sim, sabe? Por mais que não tivesse feito uma parte tão direta da minha vida, eu sabia que fazia de muita gente, sabe? Então, porque o que é muitas vezes até difícil quando você vai pegar coisas novas, né? Porque a série do Castlevania era uma coisa inédita, né? Mas era de uma franquia antiga, né? Sim. A maior parte das vezes, quando você vai pegar alguma coisa nova, um teste de um personagem, um protagonista, seja coadjuvante e tal, é, geralmente é sei lá, uma história nova. Então, você não sabe se aquilo vai vingar ou não, se de fato as pessoas vão cultuar aquilo de uma forma, né? Tipo, porra, não, tem um action figure disso aqui e Uhum. tal. Não sei, já com aquilo eu sabia que já estava tudo consolidado, tá ligado? Então, assim, falar para você que foi uma responsa grande, isso deu um tchanzinho especial, assim, ali no coisa, saber que era um personagem. E até foi frustrante quando eu fui fazer ele, porque a primeira temporada tem 4 episódios. Eu Sim. só, porra, 4 episódios, cacete, né? Aí, pô, cadê o Alucard? Cadê o Alucard? Cadê o Alucard? Ele aparece na última cena do 4º Uhum. episódio. Né? Eu fiquei, porra, caralho, mano, tipo, tava mó legal isso. Eu cheguei, o quê? Quero fazer ele, né? Não, só falou só pra dar o gancho pra segunda temporada, né? Sim. Mas pelo menos É, na segunda temporada ele apareceu bastante. segunda, depois terceira temporada, né? E aí agora teve essa última temporada, que na verdade não foi necessariamente uma. É uma continuação, né? Só que é tipo um novo arco do É, Castlevania, né? sim, E sim. ele aparece. Spoiler pra quem não assistiu, mas ele aparece lá no finalzinho da parada. Também. Pô, cuzão, não é possível, mano. Tipo, quando o Pedro Alcântara, né, que tá dirigindo. Eu inclusive, dirigi a primeira e segunda temporada do Castlevania. Acho que a terceira também. Não, acho que é a Uhum. segunda. Aí a terceira e a quarta já foi. Mudou de estúdio, daí foi o Pedro Alcântara que começou a dirigir. Uhum. E aí, tipo, quando chegou, né, nesse. Chama outra coisa a série, né? Castlevania. Tem outro nome, agora eu não Tem outro lembro. nome. Mas quando chegou essa nova, né? E aí, tipo, pô, beleza, me chamaram, tá, não sei o que. Quando eu fui dublar, aí, tipo, o Pedro, pô, Renan, você não acredita. Aí eu falei, ele aparece só no final da série, só no último episódio, na última cena. Eu falei, não é possível de novo. Lucard, porra, você tem que falar, cara. Cadê a série no momento justamente do Symphony of the Night? Tem que ter, cara. Eu quero ser o protagonista, porra, não é possível. Então, é porque a série ela tá indo por um caminho totalmente diferente dos jogos.
Ah, né? é? Poxa. Tá muito diferente. Então eu não sei se vai ter. Porque em teoria, você estaria agora, né? Tipo, a próxima temporada seria o momento Symphony of the Night. Uhum. Só que, cara, assim, Sei lá, tipo, né? os rumos que a série tá tomando. Eu gosto da série como uma série que eu não ligo muito aos jogos, tá? Sim. Se eu for ligar aos jogos, aí É, tem umas diferenças. Acho que, tipo, talvez você tenha conversado isso com o Master Alucard, ele também tem uma opinião muito parecida com a minha em relação às séries, né? Mas o Alucard, independente disso ou não, ele é um personagem que mesmo nos jogos, ele é um personagem de poucas palavras. sim. Isso é até citado em algum no Symphony of the Night lá em algum momento lá, a Maria, né, que é uma Hum. personagem presente agora nessa série também, né? Ué, Ela a Maria não tinha morrido na fogueira? Ah, não tinha, não era a esposa do Drácula? Não, não, não. Essa daí é outra personagem. A Maria Ah, é uma personagem que anda com o Richter, que é esse personagem. entendi. E a Maria, ela tem na história dos jogos, ela tem um romancezinho ali com a Alucard. Coisa Uhum. bem sutil, né? E em determinado momento, quando ele se conhece, ela até fala assim: eu tô vendo que você não é de falar muito, né? Então, nos jogos, ele eram umas falas muito pontuais. E na série, pelo que eu vejo, mantém isso, né? Ele não é aquele personagem que ele fala muito, né? Eu acho que você deve ter percebido que mesmo nos momentos mais intensos, você não teve assim tantas falas com ele. Sim. E nessa última temporada, pra falar a verdade, tipo, muita gente tava esperando, né? Mas ele meio que aparece ali de surpresa, né? Falar que o Alucard aparece nessa temporada chega até ser um spoiler pra quem não assistiu, porque é uma É surpresa. verdade. É verdade. É verdade. Mas ficou muito legal, cara. A Ah, dublagem mano. ficou muito boa. Ah, que E, bom. tipo, eu imagino como é pra você entrar no papel do Alucard, né? Porque falar no ritmo do Alucard, entrar na persona dele. Como foi esse processo? Ah, cara, foi um processo que foi tranquilo, na verdade, assim, porque, eh, ele tem uma interpretação mais sóbria, né, mais, eh eh eh, acabo trabalhando uma região vocal que eu acho mais divertida, assim, de trabalhar, né, que é explorar os graves da minha voz, né, então ele tem essa coisa mais soturna, ele fala Uhum. bem baixinho, né. "Meu nome é Alucard, eu sou filho de Vlad Drácula Tepes", né. Então ele tem essa coisa bem, né, e ele é muito blasé, né, então assim, é um processo de interpretação que eu acho que é extremo oposto do Mori, por exemplo, né, e que até se aproxima se aproxima por exemplo, do Yoro, né, que é outro personagem que eu tenho, né. Só que o Yoro é um pouco mais ranzinza, já fica mais evidente. Então, tipo, é um processo que eu acho legal, cara. Eu acho fantástico isso da dublagem, que é justamente você poder vivenciar vários papéis totalmente Uhum. diferentes, né. E eu particularmente acho até que eu tenho uma coisa legal que é o fator de eu poder variar bem vocalmente, né, Uhum. e trabalhar com personagens que tenham, construções vocais diferentes, que tenham, ritmos. Eu gosto muito desse desafio mesmo, sabe, jeitos de falas diferentes, ritmos, energias, né, então, como é uma coisa que eu gosto, então, de fato, assim, é gostoso mesmo. Deve ser muito legal alguém chegar pra você e falar, tipo, olha, eu não imaginava assistindo Rick and Morty, que a mesma voz é a voz que faz o Alucard, ou vice-versa. Sim, eu acho isso legal, assim, e geralmente a galera fica em choque quando descobre o meu trabalho, assim, tipo, a galera fica em choque, fala: "Caraca, mesma pessoa? Não é possível, não é possível". É aquele nível, tipo, descobrir que o Wendel Bezerra faz Goku e Bob Esponja ao mesmo É, tempo. pode ser. A gente teve infelizmente, né, a morte precoce do primeiro dublador do Rick.
Sim, sim. Ele dublou a primeira e a segunda temporada, né. Como foi Exato. esse processo de substituição? O processo de substituição aconteceu anterior até ao falecimento do Caio César, né, porque o Caio César sofreu muita pressão pelo mercado de São Paulo quando estreou o Rick and Morty dublado. Então no dia seguinte que estreou o Rick and Morty dublado, ele mandou mensagem pra mim falando: "Cara, eu não vou mais fazer". Então isso foi foda, assim, porque, tipo, ao mesmo tempo que eu Hum. fiquei extremamente feliz no dia que lançou, falei: "Caralho, que da hora, lançou, pá". No dia seguinte já veio a bucha, né, de tipo: "Caralho, mano, não vai fazer mais? Como assim, pá, não sei o quê". Só que daí passou um tempo, e aí demorou pra terceira temporada vir, um pouco mais de 1 ano, Uhum. e aí eu quando veio, eu falei: "Caio", né, fui até São Paulo, fui conversar com ele, falei: "Caio, tal, chegou e tal, será que não rola mesmo, mano? Pô, isso daí, puta, porra, eu acho que é um dos principais personagens que a gente tem da atual cultura, sabe, tipo, você vai deixar de fazer, cara, isso é muito grande e tal". Mas aí ele ficou: "Putz, será que eu faço, será que eu não faço?", mas ele sentiu a pressão da galera lá e infelizmente, achou melhor recusar o papel, sabe. E aí eu tive que fazer teste de novo, e aí quem passou foi o Enio Vivona. Eh e aí, quando chegou a quarta temporada, até eu percebi até que o Caio estava meio mal, assim, sabe, de tipo, porque assim, a gente teve uma convivência mais relacionada ao trabalho, né, eu não conhecia Uhum. ele antes nem nada, assim. Mas quando eu comecei a conhecer ele, ele era um cara fantástico, né, ele era um cara muito sangue bom, assim, tipo, mesmo, assim. E é muito sempre receptivo e tal. Mas eu percebi que ele ficou meio, assim, arrependido de não ter pegado, sabe. E aí o Wendel continuou fazendo e tal, e aí, mano, no comecinho da pandemia teve a fatalidade, ele teve um infarto fulminante, né, morreu com acho que uns 35 anos de idade, mais ou menos, super novo, né. Pô, fiquei chocadaço quando rolou essa notícia, assim. Eh, mas, pô, é muito triste, cara, tipo assim, foi uma coisa que, óbvio, né, que um monte de coisa, né, tipo, sei lá, o Caio provavelmente devia ter algumas condições pra isso acontecer, assim, né, ele, óbvio, claro, quando eu não tô falando assim, que obesidade é doença nem nada assim, mas ele era um cara que tinha ele era bem gordo, assim, né, devia pesar provavelmente uns 200 quilos, então quando tem um peso muito alto, assim, Uhum. a chance de comprometer alguma coisa, né, talvez também ele fosse muito sedentário também e tudo mais, isso pudesse acarretar em tudo isso. Mas eu, cara, eu tenho uma coisa, assim, um achismo meu, assim, de que eu acho que essa história também, acho que deve ter atrapalhado um tanto a saúde dele, tá ligado? O fato dele ter desistido desse personagem, assim, ter essa pressão que ele sofreu, assim, eu acho que, com certeza foi uma coisa que fez muito mal a ele. E isso é uma pena, mano, porque, tipo, porra, né, a gente perdeu um talento incrível, né, uma pessoa incrível, né, e que infelizmente aconteceu isso, assim, tudo, assim, e eu fico muito triste, assim, tipo, com essa história toda, assim, que eu acho que as coisas poderiam ter sido muito mais leves, assim, e a gente poderia ter tido o Caio César fazendo o Rick por mais tempo, e enfim, né, e é isso. A internet ela é um lugar muito bom, só que às vezes ela se torna um lugar muito cruel, né? E eu acho É. que muita gente que tá, às vezes, por trás do monitor, né? Com o teclado na mão, né? Até pensa que pode tudo, né? E não pode. Não é uma terra sem lei, mas mesmo assim, o pessoal é muito cruel. Muitas vezes e não tem noção do quanto isso pode afetar uma pessoa, cara. É. E no caso não foi só a internet não, foi todo o mercado mesmo, foram as pessoas que trabalhavam no mercado de São Paulo e que achavam que quem trabalhava no mercado de Campinas estava, tipo, traindo o movimento ou qualquer coisa assim, Nossa, nada a ver, mano. e pressionaram pra caramba ele, sabe. Ele foi um cara sempre que teve ótima relação com todo mundo, então de repente todo mundo chega e vira e aponta o dedo na cara dele e fala: "Você é um traidor", tá ligado, tipo, foi Nossa, meio nada a isso, assim, ver. sabe. Foi pesado, mano, foi bem pesado, assim, então é foda, assim, enfim. Enfim, né? É isso. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek.
Eu quero, primeiramente, né, agradecer você por ter cedido esse tempinho pra vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que pra ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi pra mim. A gente falou de muitas coisas, foi um papo bem legal, fluiu super bem. E eu quero deixar agora o espaço aberto para você fazer a sua divulgação no caso, onde a galera pode te encontrar, onde a galera pode acessar seu trabalho. Microfone é seu, fica à vontade. É nóis, Alfredo, tamo juntasso. Na verdade, já fui ratão, já fui ligeiro, já meti a divulgação lá no começo, né? Mas reforça aí pra galera aí. Eu já tô inscrito no seu canal há um tempo já. Ah, massa, que bom, obrigado, mano. Pô, não, foi um prazerzão bater esse papo aqui com você. Desculpa a demora em relação a... Relaxa. Isso acontecer que você tinha... Primeira vez que você entrou em contato comigo faz 2 anos, e aí só agora... Relaxa. Muita coisa aconteceu de lá pra cá, e inclusive também, tipo, né, no Instagram deixar mensagem nos solicitados, etc. Mas, mano, muito obrigado aí pelo papo, foi legal, foi muito massa mesmo, parabéns aí pelo seu conteúdo, pelo seu trabalho, as perguntas foram muito boas, muito pertinentes, e pra galera me seguir, então, @RenanLon, né, RenanLon, RenanLon, ou seja, Renan Alonso, só que com um pedaço só. Você me acha no Instagram, você me acha no Threads, Renan_Alonso, você me acha no YouTube, né, nas minhas lives, né, também se vocês digitarem Renan Alonso dublador, vocês vão achar essas coisas todas aí, tipo, página de fã, essas coisas. Principalmente se inscrevam no meu canal de live, né? Também se inscrevam no meu canal no meu podcast também no YouTube, Fala do Bidub, tudo junto, Fala do Bidub. E é isso aí, tamo juntasso e espero que vocês tenham também gostado, queridos ouvintes do nosso papo aqui. E é nóis, rapaziada. Obrigado aí demais, Alfredo, novamente aí pelo Spidercast, parabéns aí pelo projeto. Tamo junto, cara. Eu que agradeço, né? E aí também, galera, eu faço aqui minha divulgação e até uma explicação. Porque se vocês acompanharam o Spidercast até a semana passada, vocês me viram divulgando aqui o meu perfil do X como se nada tivesse acontecido. Só que o que acontece? Esses episódios foram gravados antes do X ser derrubado. Por isso que lá eu divulgo e não falo nada. Porque naquele momento que eu tava gravando, eu não fazia a menor ideia de que isso ia acontecer. Tá? Então agora, já atualizado, vocês podem me encontrar no Carvalho_Alf no Instagram e no Threads. Me sigam lá, porque lá vocês podem sempre saber quando sai episódio novo, pode conversar comigo, sugerir convidados para vir aqui no Spidercast. Se tiver o meu alcance eu vou tentar trazer, se não tiver eu vou tentar mesmo assim, mas eu não posso garantir, né? Mas eu vou tentar. E também eu fiz o meu perfil no Blue Sky, né? Lá ele é um pouquinho parecido, é Carvalho Alf. O Blue Sky infelizmente não permite mix com underline. Então, Carvalho_Alf no Instagram e no Threads. E Carvalho Alf para quem tem Blue Sky, pode me seguir lá que eu também tô postando os conteúdos. Quando sai episódio novo do Spidercast, eu também tô postando lá. Além de outras coisas também que eu faço, eu coloco por lá também. Beleza, galera? Eu aguardo muito vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.